como eu falei para vocês, esse livro segundo, ele, Kardec houve a necessidade de trazer para o estudo e de criar uma nova obra, que foi o livro dos médios, que nos auxiliam a entendermos muitas questões e que estamos vendo agora em 2 dias alternados com o seu Inácio, aprofundando, aproveitando esse espaço que nós temos na nossa grade de estudo, porque vocês perceberam que em determinado momento nós tínhamos uma necessidade das lives, dos convidados, e isso foi se modificando e a gente foi se concentrando mais nos estudos por algumas questões que às vezes a gente nem percebe, mas existe uma condução e um encaminhamento, vamos dizer assim, a respeito disso. E nós já começamos com a questão 132. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? O objetivo a gente entende como um propósito. Qual é o nosso propósito? Qual é o propósito da encarnação? De estarmos aqui habitando esse corpo. Habitando um corpo que precisa dessa densidade, dessa constituição, para que nesse mundo ao qual nós estamos, com essa, fazendo parte de todo esse contexto gravitacional, com todas as interferências, com todas as limitações que esse corpo nos traz, porque como nós já estudamos e tivemos já questões que falam sobre o espírito, o perispírito, nós vimos a capacidade do espírito e do perispírito, suas qualidades, seus atributos, e quando nós estamos aqui mergulhados na carne, nós vemos que a limitação ela é muito grande. Então, qual seria o objetivo, né, do nosso Pai ao nos colocar, de certa maneira, com todas essas limitações, com todos as nossas qualidades e atributos cerceados de serem acessados, porque nós sabemos que por exemplo, a mediunidade, alguns têm a mediunidade um pouco mais ostensiva e outros não, né? Alguns têm a possibilidade da interação maior com o plano espiritual e outros não. Então, a gente fica se perguntando o porquê, né? Qual o objetivo? Os espíritos já começam a nos dar esse norte, esse rumo de raciocínio, quando ele fala que Deus, né, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Aí ele já traz um primeiro sentido e uma primeira pista, vamos dizer assim, para que a gente possa entender qual é esse objetivo. Então nós já sabemos que o objetivo da encarnação é chegar à perfeição. E aí eles continuam que para uns é expiação. E a expiação, a gente sabe, que é a parte do sofrimento, é aquilo que nós causamos para os outros, os prejuízos que nós causamos, os atos que nós cometemos, que de certa maneira trouxemos de desvios e de sofrimentos para os outros, para os nossos entes queridos, os nossos atos desregrados, e aí nós temos que voltar para também sofrer na carne aquilo que nós fizemos para o outro sofrer. Ou quando essa encarnação tem um objetivo de missão. E aí nós estamos falando de espíritos que têm uma escala um pouco mais evoluída, dentro daquela escala que nós estudamos, da evolução, a ordem dos espíritos, né? Os puros, os bons, os imperfeitos. E aí nós podemos dizer que dentro dessas missões nós podemos trazer, geralmente são espíritos que estão qualificados entre aqueles bons e os puros. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Ou seja, para chegarmos à perfeição, temos que sofrer, né, essa palavra sempre tirando um pouco desse peso, porque o sofrimento, né, somos nós que colocamos. Porque a dor é igual para todos, mas o sofrimento somos nós que colocamos e, de certa maneira, potencializamos ele com as nossas reclamações, sempre querendo colocar a culpa nos outros. Ou seja, para chegar a essa perfeição, nós precisamos passar por essas vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que consiste a expiação, que foi toda
essa questão que eu trouxe antes, a forma de abordar, do expiar, do sofrer, do vir para sentir na pele aquilo que eu causei para o outro. A encarnação tem ainda uma outra finalidade. Nós vimos que ela tem a finalidade da expiação para chegar à perfeição e tem como missão também. E ele vai nos apresentar mais uma, que é exatamente de pôr o Espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. E aí nós estaríamos chegando a um nível de co-criadores, auxiliar o nosso Pai. Mas aí nós precisaríamos chegar ao máximo da perfeição? Não. Eu, Marcos, entendo que nós podemos chegar a um nível de auxiliar a co-criação quando nós nos elevamos moralmente, quando nós mudamos os nossos atos e quando nós temos a condição de auxiliar, seja auxiliando com o escutar, ou através da caridade, o doar, né? O doar não importa se é um bem material, ou o meu tempo, ou, de certa maneira, auxiliando e fazendo o correto, né? Não nos desviamos, não nos desviando do caminho correto, que é ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso já nos dá a possibilidade de, sim, auxiliar na criação. Quando nós acolhemos, nós escutamos, nós nos preocupamos uns com os outros, mesmo aqueles que nós não conhecemos. E eles avançam para nossa reflexão. Para executá-la, é que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E aí os nossos irmãos espirituais estão nos dizendo que, para atingirmos esses objetivos, para chegarmos à perfeição, nós recebemos do nosso Pai, Deus, o corpo, os instrumentos, os talentos necessários para, ao habitarmos aquele planeta A, X de provação, de regeneração, os mundos ditosos, nós tenhamos a capacidade de interagir e termos os instrumentos, o corpo, a constituição necessária para, interagindo com a matéria, que a matéria só é a nossa inimiga, quando nós colocamos nessa matéria, aí falamos do materialismo desacerbado, o materialismo dos excessos, como nós estamos vendo diariamente, apesar de todos esses percalços que o planeta está passando, ainda tem pessoas que estão frequentando festas e mais festas como se nada tivesse ocorrendo. Nosso irmão Miramês, ele nos auxilia mais ainda nessa reflexão quando ele traz: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Nosso Pai, diante da sua profunda e infinita inteligência, né? Deus é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. E aí estamos falando na primeira questão do nosso livro dos Espíritos, que nós estamos aqui estudando, não iria construir, junto com nosso Senhor Jesus Cristo, que auxiliou na construção da Terra, colocar fios desatados, fios soltos. E aí fios são vidas, são elementos que se cruzam e se entrelaçam. Por isso que às vezes a gente diz que quando nós perdemos, né, entre aspas, ou quando nós devolvemos aquele nosso ente querido que está próximo de nós para a pátria espiritual, para o convívio com a família espiritual, aquela sua saída do convívio, ele tem uma repercussão em todo aquele clã, vamos chamar assim, né? O clã, a família, o clã familiar, família. O clã dele, e o clã às vezes envolve tudo, como já falavam nossos antepassados, não é só a família, o clã dele, marido, mulher, os filhos, ele expande para o trabalho,
para a sociedade, para o planeta como um todo. Todos os clãs, vamos chamar assim, todas as famílias são interligadas. E principalmente esse nosso clã, nossa família, quando um deles, e principalmente quando os patriarcas, e aí tem a figura do homem e da mulher, eles retornam para a pátria espiritual, isso de certa maneira influencia todos aqueles que estão ali, de certa maneira. Nós vemos na obra de André Luiz, na obra Os Mensageiros, quando, em conversação com o mentor, André Luiz, chegando em conversação com Alfredo, ele fazia parte, ele fazia parte de uma instituição que auxiliava irmãos que estavam em profunda desarmonia, e o dia a dia dele era muito atribulado. E ele estava com André Luiz e com outro companheiro de André Luiz que também era médico. E um daqueles irmãos que chegavam para ele dizia: Alfredo, eu queria muito que você me auxiliasse, eu preciso voltar para ver minha família. Eu estou sentindo que minha esposa, meus filhos estão pensando muito em mim, e eu preciso ver como é que eles estão. Eu queria que você me autorizasse a voltar, a fazer uma visita. E André Luiz, antes disso, ele já tinha tido outras conversas com outros irmãos que chegavam para ele também trazendo todo tipo de problema. E aí, Alfredo para e fica ali raciocinando, pensando no que falar, e a expectativa de André, o que é que ele ia falar para aquele irmão, porque no relato, é um relato bem comovente, que ele, na figura de pai, se preocupava. E aí, Alfredo chega para ele, que é um ser bastante amoroso, e ele convence aquele irmão, dentro das suas palavras, que não era o momento certo para ele ir visitar a família dele. Porque já dois irmãos que eram trabalhadores assíduos naquela comunidade que estavam ali, ao chegar à família, não conseguiram voltar, ficaram presos aos laços que ligavam eles à terra. E dentro das colocações que Alfredo fazia para aquele irmão que estava ali, ele chamava a atenção dele que a ausência dele era importante, porque diante da ausência, ele poderia provocar tanto a esposa a procurar um caminho, a um trabalho, aos filhos a procurarem e se modificarem e tentarem seguir o caminho dele, o caminho de cada um. E ele chamava atenção para aquele irmão que ali se encontrava e dizia: meu irmão, você foi pai deles nessa encarnação passada, mas os nossos filhos são filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Então, você se desapegue. Nós não estamos dizendo a você que você esqueça o amor que você sente para os seus filhos, nem para a sua esposa, mas que você deve pensar nisso como uma possibilidade que eles estão tendo de, na sua ausência, poderem progredir. Então, o encarnar e toda essa ligação que nós temos, junto com a nossa família, junto com os nossos entes queridos, todos eles existem um propósito. E o objetivo da encarnação, nós começamos exatamente a refletir sobre ela, a partir desse momento, com essa primeira questão. Vamos ver a participação de Minamês, quando ele nos traz a reflexão dele, que o objetivo da encarnação é o seu despertamento. O que chamamos de perfeição são os talentos que Deus nos deu por misericórdia, aflorados e iluminados por inúmeras experiências de vivência, frente a frente com múltiplos problemas, dores e sacrifícios, na extensão de vidas sem conta, na argamassa da carne, para nos mostrar o que temos de fazer para nós mesmos. Aquilo que devemos fazer, não podemos passar para o outro. Cabe-nos enfrentar os nossos deveres com a disposição que a fé nos faculta. O nosso Pai Celestial nunca se esqueceu da sua paternidade, desde os primeiros momentos da criação
até aos espíritos puros que o cercam, dispostos a fazer sua vontade. Eu destaquei essas frases aí, e principalmente essa que nos chama a atenção para não podermos passar para o outro. Os nossos objetivos e principalmente a nossa reta final, que é exatamente a perfeição, nós não podemos impor e nem podemos, de certa maneira, provocar no outro e insistir que o outro tenha a mesma capacidade de compreensão e de avanço que nós, porventura, possamos ter. Nós sabemos que cada um de nós somos um mundo à parte, somos um universo. Se nós pensarmos que nós estamos respirando e outras centenas e centenas de funções metabólicas, funções necessárias a estarmos aqui interagindo, e nós nem percebemos que elas estão acontecendo, isso já nos dá certeza de que nós somos senhores do universo. Quando o Cristo fala, vós sois deuses, posso fazer o que eu faço e muito mais. Porque ele sabia, ele como espírito puro que chegou à perfeição, sabia da capacidade. Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, ele foi criado sim, simples e ignorante, como todos nós. Isso é importante que nós tenhamos isso em reflexão. Então não adianta a gente querer, de certa maneira, trazer as pessoas à força, né? A gente pode até orientar, pode insistir. Não estamos falando aqui de abandonar, deixar ninguém para trás. Nós estamos aqui nesse grupo, perseverando e sempre tentando colocar todos que aqui vêm à nossa procura. A nossa procura, quando eu falo, é de todos aqueles que estão aqui, acolher, fazer-se sentirem importantes diante da criação de Deus. Não estamos aqui incentivando a vaidade. Estamos dizendo para cada um daqueles que nos procuram aqui, nos dois planos, estamos falando para os irmãos desencarnados, que todos eles são importantes na criação de Deus. Todos nós somos importantes. Todos nós somos insubstituíveis. Nós somos insubstituíveis. Algumas pessoas que estão junto de nós, talvez até possam não nos ver dessa maneira, possam nos olhar e dizer que somos substituíveis, que a presença dele não faz a menor diferença na vida de A ou de B. E talvez alguns nem consigam enxergar a importância daquele que está ao nosso lado, trilhando aquele caminho. E nós, às vezes, só percebemos quando ele já não está ali ao nosso lado. Aí é que nós começamos a ter o olhar da perda. A perda daquele que estava ao nosso derredor, nos auxiliando. E por nossa incapacidade, por nossos objetivos carnais, nós não podemos enxergá-los. E esse acolhimento que nós trazemos paulatinamente, seja através do diálogo fraterno, que Antônio e seu Inácio mantiveram durante todo esse período, e aí nós estamos falando, meus irmãos, de chegarmos, nós estamos em janeiro, daqui a 2 meses nós estaremos há 1 ano fora da casa espírita. 1 ano. Em março nós faremos 1 ano que estamos totalmente distanciados. Mas nós não estamos e não ficamos distanciados de Deus, de Jesus, do Evangelho e do Espiritismo. Vários outros canais e outros talentos foram desenvolvidos por todos aqueles que estão aqui para mantermos acesa a chama, acesos à luz do farol. Às vezes nós precisamos da luz
E às vezes nós somos a luz para os outros. Temos irmãos que em certos momentos necessitam da luz de um Manezinho, de uma Cris, do Inácio. E às vezes nós precisamos ser luz para Manelzinho, para Marcos, para Antônio, para Cris e para todos aqueles que estão aqui. É sempre um se apoiando no outro. É por isso que a nossa proposta aqui sempre foi a de nos colocarmos como aprendizes. Aqui não existem professores. Todos nós somos professores e todos nós somos aprendizes, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Aquilo que nós estamos plantando, talvez nem consigamos colher ainda nessa encarnação. E isso é importante nós termos em mente. Ao lançar a semente, não tenhamos a preocupação de colhê-las de imediato. Talvez ainda aqui nessa encarnação, aquelas inúmeras sementes que nós lançamos ao longo desse ano, não germinem ainda, porque ainda não encontrou a terra boa. Isso nós temos que ter em mente o tempo todo. Não tentarmos violentar os nossos irmãos que não têm condições ainda de nos ombrear e estarmos lado a lado. A questão 133, Kardec continua. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação? Kardec quer saber que aqueles que foram criados bons ainda precisam encarnar. E aí, eu peço a vocês, porque esse tema encarnação, ele já nos submete e já nos chama a uma interpretação e já começarmos a falar sobre os processos reencarnatórios. Mas eu peço um pouco de paciência para que a gente não faça isso. Vamos esperar que a gente venha a fazer no nosso capítulo 4, né, a partir das questões 166, que nós vamos falar profundamente sobre os processos reencarnatórios. Por enquanto, eu quero que a gente se fixe nas questões da encarnação. E os espíritos respondem a Kardec. Todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corpórea. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e sem trabalho, e por consequente, sem mérito. Ou seja, todos aqueles bons espíritos foram criados da mesma forma. Jesus não ia privilegiar, então onde estaria a justiça? Desculpe, Deus não ia privilegiar nenhum dos seus filhos. E aí perguntamos, onde estaria a justiça de Deus se ele viesse a privilegiar A ou B? Então a justiça dele, como é infinita, e ele não é justo, ele é a justiça suprema. Todos os seus filhos foram criados simples e ignorantes para chegarem e buscarem a perfeição. Aí no caso nós temos a colaboração do nosso irmão Miramês. Se as vidas sucessivas obedecem a uma lei universal, como não passar por elas? São caminhos determinados por Deus a serem trilhados por tudo o que ele mesmo criou. E foi isso que eu acabei de falar. O espírito sábio é aquele que procura descobrir as suas leis e segui-las, porque são imutáveis. Todas as leis do nosso Pai são imutáveis, porque se não fosse assim, não existia harmonia na criação. Diferente das leis dos homens que estão sempre sendo feitas, mudadas, acrescentadas, alteradas. Algumas caem em desuso e nunca chegam a ter realmente o seu objetivo alcançado. O seu objeto se perde no caminho. Mais uma vez, repetimos, todos foram criados simples e ignorantes, e se instruem passando por todas as tribulações inerentes a todos os espíritos. De outra forma, não aprenderemos as lições da vida, como não despertaremos do sono da ignorância. Quem não descobre a vontade de Deus não pode viver bem. O Senhor criou o trabalho para todos nós, e quem não aceita a filosofia do labor em todos os seus aspectos não pode viver bem com a sua consciência.
instrumento divino pelo qual Deus nos fala. Para chegarmos à perfeição, meus irmãos, nós precisamos, e Jesus mesmo, no seu evangelho, fala: meu Pai trabalha, eu trabalho, e todos nós devemos trabalhar. O trabalho dignifica o homem, traz a sua honradez para a sua família, provém o alimento da carne. E aí, quando falamos no trabalho, falamos de uma forma muito mais abrangente, e não só o trabalho relacionado à nossa necessidade do ganho para a sobrevivência. Estamos falando do trabalho em todas as searas, na seara moral, principalmente a seara espiritual. E aí, no caso, a moral está incluída nela. É nós tentarmos deixarmos o homem velho para trás e trazermos um novo homem, homem de homo sapiens, sapiens, homem e mulher. Não estamos falando de gênero, mas o ser humano, que faz parte das humanidades, que habitam todas as casas, as moradas do nosso Pai, que são muitas. Nós vamos avançando para mais uma questão. São 3 questões, como eu falei para você, mas de profunda reflexão, de profunda meditação, para que nós possamos trazer essa compreensão para as nossas vidas. E Kardec pergunta: mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corpórea? Nós também vamos estudar isso aí, né? Dos gozos e das penas. Chegam mais depressa ao fim, né? Os espíritos respondem. Além disso, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Quem não entende a necessidade de amar a Deus e ao próximo, vive atribulado, até compreender que fomos criados pelo amor para amar. Quem ainda não percebeu o valor do perdão, sofre as consequências do ódio e multiplica suas dificuldades. Procuremos entender o entendimento universal, e a melhor escola é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem se exercita no bem, capacita-se a identificar a bondade nas coisas mais simples da natureza. Quem ajuda os que sofrem, sente-se bastante forte para suportar o peso das próprias necessidades. Quem ama, sente-se amado por satisfazer-se com o amor que distribui. Se a justiça dos céus não falha, nada que as suas leis anunciam pode falhar, porque Deus é sabedoria absoluta. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo e os seus ensinamentos. E essa obra maravilhosa do nosso irmão Miramês, que nos traz tanta profundidade nas reflexões do nosso estudo do Livro dos Espíritos. E nós estamos praticamente entrando, dependendo da edição da obra que nós usamos, Filosofia Espírita, no 3º volume. Estamos entrando no 3º volume, meus irmãos, é impressionante. E eu trouxe as reflexões sobre o tema que nós estudamos hoje, né? Sobre o objetivo da encarnação. O objetivo da encarnação é chegarmos à perfeição. Para uns demora mais, né? Estamos falando dos indisciplinados, equivocados, os materialistas. Para outros é mais rápido. São os disciplinados, os conformados, né? Os resignados e devotados, que nós estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6 ou 5, né? Falamos da resignação. Não é o de se conformar, ficar sentado com o que está acontecendo. Eu estou desempregado, vou ficar sentado esperando que emprego caia na minha cabeça. Não. O conformismo não é esse. O conformismo é de você empreender a ação. Nós estamos vendo que a todo momento o nosso Pai nos chama para a ação, para o trabalho, para o movimento. A criação e o progresso nos requer movimento sempre. Todos os espíritos criados por Deus passam pela encarnação, mesmo os que sempre foram bons. Fomos criados simples e ignorantes, e pelo trabalho, provas e expiações,
nos processos contínuos de encarnação nas muitas casas do Pai, vamos nos depurando, sublimando e chegando à perfeição como espíritos imortais. Aquele que mais rapidamente consegue se livrar das paixões da carne, inveja, ciúme, vaidade, avareza, entre tantos outros, conseguem alcançar a perfeição mais rapidamente. As diferenças entre as almas, os que são os espíritos encarnados, e nós vamos estudar nas questões seguintes, aqui na Terra, a diferença entre eles é a idade de cada criatura, uns adiantados e outros atrasados, mas todos em sintonia com a evolução individual e coletiva da humanidade. Aquele que se demora em amar a Deus e ao próximo não entende o valor do perdão, não exercita o bem ajudando os sofredores e permanece agarrado aos bens materiais. Permanecerá preso à matéria ainda por muitas existências, se atrasando e trilhando os caminhos tortuosos impostos pelas suas próprias atitudes, mas não esquecendo que sempre existe um amparo do nosso Pai Celeste e dos nossos prepostos, anjos de guarda, mentores, espíritos e familiares.